Eu vou aproveitar. Já botou? Ah, tá. Então vamos lá. Bom, então vamos à nossa mensagem de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 131, Homens e Anjos, para a abertura da nossa reunião pública do dia 25 de outubro. Tem a citação aqui da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica dos espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Essa mensagem aqui, homens e anjos, né? No nosso caso aqui nós estamos mais no papel de homens, né? E esse anjos, começa essa citação aqui de Pedro, né? Que esses espíritos elevados, que ele fala aqui no final, né? Essas entidades angélicas, esses seres sublimes, eles nunca chegam até Deus porque eles são os emissários diretos de Deus e eles não chegam até Deus condenando a gente. Então, mas aí Emmanuel vai então discorrendo aqui que um grande número de pessoas, né, estamos sempre dispostos a proferir sentenças blasfematórias, blasfemar contra o outro, né? Falamos coisas sem pensar e a gente vai condenando, julgando maliciosamente as atitudes do nosso próximo. Então ele fala que uma exceção feita aos cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens estamos aqui nessa situação dessa difamação com relação ao outro, que é bom a gente observar o que está saindo da nossa boca, que o próprio Cristo falava, né? A boca fala de que está cheio o coração. Então, se a gente está falando muito mal do nosso próximo, se a gente está tendo comentários difamatórios a respeito de terceiras pessoas, significa que aquilo está dentro de nós e precisa ser tratado e precisa ser revisto, né? E ele dá até uns exemplos aqui, né? Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Então, aquela criatura que está trabalhando ali, aí a gente tem sempre um comentário infeliz com relação a ele, né? Ou por alguma coisa, se ele ganhou alguma promoção, a gente não ganhou, a gente tem um comentário malicioso, se algo está... Então, ele vai falando aqui, né, que a gente vai colocando aqui, vai difamando, vai blasfemando. Outro ponto que ele fala, pelo próximo que lhes não aceita as ideias.
Quando a pessoa não aceita as nossas sugestões, a gente então quer criar uma argumentação, um motivo, quer ferir aquela pessoa, falar mal dela, né? Então, é outro ponto. E pelos companheiros que não se afinam com seus princípios. Ou seja, se a criatura não concorda com a gente, normalmente a gente desce a nossa inferioridade e começamos a difamar, a falar mal dela, denegrir a imagem dela ou diminuir ela. Que Emmanuel está dizendo que é exatamente isso, porque nós, aqui que estamos na Terra, na nossa luta de evolução, a gente não acerta sempre. E a gente erra, a gente faz as coisas erradas, mas esses espíritos angélicos não nos condenam diante de Deus. Enquanto às vezes a gente faz isso do nosso próximo, esses espíritos superiores não fazem isso. Bom, e o que é pior aqui, né, é que Emmanuel fala, como a gente está destilando esse ódio, todas essas vibrações deletérias pela nossa palavra, pelo nosso sentimento, a gente recebe isso de volta, porque é da natureza, fala aqui, né? A gente recebe as vibrações que a gente emite. Se são construtivas, receberemos as mesmas. Se são destrutivas, receberemos também. E ele fala que guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Quantas vezes, né, por conta de um comentário desastroso, um comentário infeliz, a gente gera uma inimizade, deixa por vários anos de ter uma relação construtiva com o nosso próximo, ou às vezes com o nosso familiar. E isso, como ele fala aqui, né, secular duração, às vezes pode ir até para outras vidas. É importante a gente estar atento com relação a isso. E, bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Bom, os espíritos superiores se compadecem das nossas fragilidades, estendem as nossas mãos para o caminho e jamais nos condenam diante de Deus. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. Se algo não foi de acordo com o que a gente gostaria, não é para a gente se arvorar do papel de juiz e condenar o outro e criar julgamentos segundo a nossa concepção do que o outro deveria fazer. Mas que a gente consiga trabalhar, né, a humildade, a singeleza de sentimentos e se compadecer daquela criatura, né, daquele nosso irmão, e pedir a Deus e aos espíritos superiores que a todo momento estão ajudando, não só a ele, mas também a gente, né, para que ele possa despertar para aquela atitude. E a nós também, para que a gente possa dissolver aquele sentimento que a gente produziu ao receber algo que a gente não gostaria, sendo injustamente ou justamente, né? E o injustamente, a gente sabe que no fundo, ele não existe, porque Deus não permite que a gente passe por aquilo que não há necessidade de nós passarmos. Então, se a gente recebeu alguma ofensa, alguma coisa, é porque a gente precisa trabalhar aquilo. Então, isso por si só já é um motivo para que a gente não fique colocando as nossas inferioridades para fora pelo pensamento ou pela verbalização, mas e sim que a gente identifique que aquilo está dentro de nós e que a gente trabalhe. É isso, Vera. Muito obrigado aí pela oportunidade de refletir. Obrigada a você. Então, vamos agora nos preparar para a prece. Eu convido a todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar, mas assim, com a certeza de que essas pessoas serão alcançadas pelas suas vibrações, receberão de acordo com as suas necessidades. Então, vamos todos orar, acompanhar a prece. Querido Jesus, Mestre amado, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos, esse grupo de amigos, irmãos, que se unem para pensar, para ouvir, para aprender, para ensinar,
para qualquer atividade produtiva em seu nome, Mestre amado, na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos sustenta, nos inspira, nos ajuda em todos os momentos. Muito obrigada, Mestre querido. A sua paz está conosco nesse momento, em todos os momentos de nossas vidas, se assim nós o permitirmos. Nós estamos, Senhor, aqui unidos, rogando ao seu amor, o amparo, ajuda, Senhor, para os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, enfermos, em seus lares, às vezes até pelas ruas, sofrendo, muitos chegando até ao desencarne, que eles sejam amparados, Senhor. E todas aquelas pessoas, Senhor, que estão sofrendo essa enfermidade pelas ruas, nos hospitais, em seus lares, que elas sejam alcançadas pelas nossas vibrações, que nós não nos esqueçamos de estar sempre orando e pedindo por elas, Senhor. Pedindo também por aqueles que estão na luta contra essa enfermidade, para toda a equipe de médicos, de enfermeiros, os trabalhadores da saúde, Senhor. Estão lutando, estão, assim, trabalhando muito, que eles sejam amparados, defendidos dessa enfermidade. Nós rogamos pelos pesquisadores para que encontrem, Senhor, um caminho de cura, de ajuda, por todos, enfim, pelos nossos irmãos nos outros países, nas terras distantes, que todos sejam atendidos. Nós estamos muito gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco sempre. Que a sua paz, então, nos alcance, nos ajude na nossa caminhada e que nós possamos ser úteis, que possamos ser reconhecidos como espíritas, dedicados, trabalhadores. Nós pedimos também, Senhor Jesus, o seu amparo, pedimos a sua inspiração para o nosso irmão Cosses, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre, graças a Deus. Tá bom, gente. O Cosses é evangelizador e também é coordenador de EGE aqui da nossa casa. Então, ele é conhecido, né? Já é conhecido por muita gente. Quem não o conhece vai começar a conhecê-lo hoje. Cosses, a palavra é sua. Obrigado, Verinha. Boa noite a todos, queridos irmãos e companheiros de Espiritismo, de Ideal. Eu vou iniciar aqui a projeção. Material, deixa eu ver se eu acerto. Pronto, consegui. Então vamos dar início aqui ao nossa reunião, né, a nossa reflexão, reunião pública do dia de hoje, e nós vamos apresentar, conversar, trazer algumas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de dois temas que estão nas instruções dos Espíritos. O primeiro, dever-se-á pôr termo às provas do próximo, e o outro, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Nós vamos tratar desses dois temas. Para tanto, né, as referências bibliográficas são de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo,
com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Tradução de Guilherme Ribeiro, 106ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1992. Trouxemos também, né, do Antônio Hawais, Mauro de Salles Vilar e Francisco Manuel de Melo Franco, o dicionário Hawais da língua portuguesa. Pegamos 2 verbetes para trabalhar aqui na reunião. A primeira é Reimpressão com alterações, Rio de Janeiro, editora Objetiva, de 2004. Trouxemos também um trecho curto, né, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, Sexo e Destino, 14ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1989. Então, iniciando aqui, a gente vai ler o item 27, que é dever-se-á por termo as provas do próximo. Depois a gente trabalha, comenta um pouco esse item, e depois nós passamos para o próximo item, que é o item 28. Eu vou iniciar aqui a leitura. Deve alguém por termo as provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos: não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho, da parte do homem, em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida,
de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então nós vamos trabalhar inicialmente esse item 27, que por si só ele é bastante interessante, e a gente vai... Desculpa, nós vamos ver que o Espírito fala em provas, expiações, e antes da gente, de fato, aprofundar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre esse item, acho que vale a pena nós pensarmos um pouco, né? Embora nós sejamos espíritas e estejamos habituados com essas palavras e sabemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, mas é sempre bom a gente buscar refletir um pouco mais sobre isso, até para poder compreender melhor o que Bernardino está nos trazendo. O que são provas e expiações? Eu acho que, para que a gente possa compreender melhor essas palavras, esses substantivos, os verbos vão nos ajudar a compreender, de fato, né, o que são as provas e expiações. Então, o verbo provar, por exemplo, peguei dois significados, né, do dicionário do Hawaii, que são bem... nos ajuda a compreender, de fato, né, o significado de provas. Provar é demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade de uma coisa com razões, fatos e etc. E pode ser também, provar pode ser também dar testemunho, prova, demonstração de alguma coisa, de algo ou alguma coisa. Então, quando se fala em provar alguma coisa, se provar algo, na verdade, está querendo se dizer que a pessoa que deve provar alguma coisa, ela deve demonstrar a verdade, a autenticidade, a realidade, que ela é capaz de fazer alguma coisa, ou que alguma coisa, de fato, produz aquilo que diz que produz, né? Da mesma maneira, também, a questão de dar o testemunho, provar é dar um testemunho de alguma coisa, dar uma prova, uma demonstração. E a gente, quando pensa num concurso que a gente faça ou na escola, quando a gente faz as provas, a prova é uma aferição do conhecimento. Na verdade, quando é um critério de avaliação, na verdade, né? Nós, quando concorremos a alguma vaga, em algum emprego, fazemos algum concurso, né, para que nós possamos entrar naquele local, é necessário que haja algum tipo de avaliação, algum critério para que a pessoa possa entrar, possa dar aula naquele local, possa estudar naquela escola, possa fazer aquele curso, enfim. E o critério é uma prova escrita, uma prova oral, uma entrevista, dependendo, obviamente, do que se deseja fazer, do que se esteja buscando. Então, provar é isso, e essa prova, esse critério de avaliação, visa justamente que a pessoa prove que ela é capaz de desempenhar aquela tarefa, que ela, de fato, tem os conhecimentos necessários para passar de ano. Enfim, é uma demonstração, né, de que a pessoa, de fato, tem condições de fazer aquilo. Quando a gente procura o verbo expiar, tem também duas traduções, dois significados que eu achei que tem a ver com o que a gente vai trazer. Expiar é tornar ou tornar-se puro de crimes ou faltas, né? Remir-se. Ou também, expiar pode ser sofrer as consequências de. E aí, foi interessante o exemplo que o dicionário trouxe, eu reproduzo aqui,
que ele traz, né, como um exemplo desse significado de sofrer as consequências espia na pobreza a vida dissipada de outrora. Então, essa frase aqui é a explicação que os próprios autores do dicionário trouxeram para explicar esse significado de espiar como sendo sofrer as consequências dele. Então, quando a gente pensa, né, no nosso planeta de provas e expiações, na Terra, né, a gente pode pensar da forma que, trazendo aqui esses significados de provar e expiar, né, na parte da prova, de provar alguma coisa, nós de fato demonstrarmos que somos capazes, que de fato aprendemos, adquirimos aquelas características que nós aprendemos em algum local. Aprendemos, ou dissemos que aprendemos, nós pensando nas reencarnações sucessivas, então e também, obviamente, no próprio plano espiritual, né, na erraticidade, no intervalo entre uma encarnação e outra, nós estamos aprendendo, estamos muitas vezes em instituições onde podemos, por conta das nossas necessidades, estudarmos, aprendermos, trabalharmos no bem e adquirirmos algumas virtudes, adquirirmos conhecimentos, mas nós só vamos, de fato, ter a certeza de que aquele conhecimento, aquela virtude, de fato, está conosco, nós, de fato, desenvolvemos aquilo, quando, ao encarnarmos e esquecermos do passado, nós passarmos pelas situações, pelas provas, e, de acordo com essas situações, nós agirmos conforme aprendemos que é o certo, é o correto, é o bom agir. Então, esse esquecimento, essa encarnação e as situações cotidianas pelas quais nós passamos, as provas, elas têm esse intuito são critérios de avaliação que Deus nos concede para que nós possamos provar, de fato, para nós mesmos, que realmente adquirimos aquelas virtudes, aquele conhecimento, etc. Da mesma forma, a expiação, o expiar, né, tornar-se puro, tornar-se puro, né, de crimes, de faltas, remir-se, nesse processo de encarnação em que nós muitas vezes cometemos nossos equívocos, magoamos as pessoas, fazemos coisas erradas, nos desviamos do caminho reto, nos desviamos do caminho que Deus quer que nós sigamos, nós contraímos os débitos. Contraímos aí os débitos, os débitos pelos nossos atos, muitas vezes, infelizes. E o Espiritismo nos mostra, nos esclarece, nos explica que nós precisamos reparar esses erros, esses equívocos, esses débitos, essas faltas. Reparando, nós sofremos as consequências, nós expiamos aqueles equívocos cometidos no passado, ou até mesmo no presente, né? Então, a prova e a expiação, didaticamente falando, né, nós podemos colocar dessa forma, né, até para que nós possamos entender uma coisa e outra. Mas, na prática, quando a gente vai pensar, de fato, essa situação aqui que eu estou passando é uma prova, ou estou passando por uma expiação. Então, fulano, beltrano, meu vizinho, meu parente, está passando por uma prova, por uma expiação. Como nós podemos, de fato, definir ou identificar que uma determinada situação é uma prova, uma expiação? Nos falta aí o conhecimento, né? Nos falta, na verdade, eu diria que seria uma certa vaidade da nossa parte, uma presunção da nossa parte, queremos identificarmos essas situações e classificarmos de uma certa maneira, prova,
ou expiação? Eu acredito que muitas vezes, e o que a gente vai trazer em relação ao Bernardino, né, vai tornar isso um pouco mais claro, muitas vezes essas situações se misturam. A expiação também pode ser uma prova, pode ser, porque ela pode ter as duas, digamos, você pode estar expiando determinado equívoco, crime, mas aquilo faz com que você aquilo faz com que você também ponha à prova o seu orgulho, ponha à prova a sua vaidade, enfim. Mas vamos avançar um pouco mais para que nós possamos aqui vermos novamente o item 27, né, cuja pergunta que Kardec faz é essa. Deve alguém por ter mais provas do seu próximo, quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E Bernardino começa. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Então, é muito interessante que ele coloca aqui, né? Kardec faz uma pergunta em relação à prova, mas quando o Bernardino responde, ele coloca, né, que que ele responde que nós estamos nessa terra de expiação para concluirmos as nossas provas. E que tudo que acontece conosco é consequência das existências anteriores, né? São os juros da dívida que temos que pagar. Então, essa parte aqui, quando ele fala, né, que tudo que acontece conosco são consequências das nossas existências anteriores, vai ao encontro daquela definição de expiação, quando ele fala sofrer as consequências de, né? Quer dizer, a gente sofre as consequências de alguma coisa que nós fizemos no passado. E é uma das definições de expiação. Então, parece aqui, quer dizer, Bernardino, ele está, ao responder a pergunta de Kardec, ele está dando ênfase na questão da expiação, né? Quando a gente começa a ler, a pensar, a avaliar o que ele está respondendo para a gente percebe que está dando ênfase nessa questão da expiação. Até pelo próprio início aqui da resposta, quando ele fala, né, que estamos nessa terra de expiação para concluirmos as nossas provas, né? E que tudo que nos sucede é consequência dessas existências anteriores, né? Tudo que nos acontece é consequência das nossas existências anteriores, conforme a gente tinha colocado, dito que isso tem tudo a ver com aquela definição lá de expiar como sendo sofrer as consequências de alguma coisa. E esses juros da dívida que ele fala aqui, né, é justamente, a gente pode interpretar dessa maneira, esse adicional causado pelos nossos equívocos anteriores. É justamente a consequência dos equívocos, né? É justamente a consequência, é a ação sobre nós dos erros que nós cometemos no passado, né? E ele continua aqui. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. E aí, ele continua aqui. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então, aqui, novamente, ele usa o termo espiar, né? Pensam alguns que, estando na Terra para espiar, né, para que a gente... E aí a gente pensando, né, nessa expiação, mais uma vez, como a consequência, como um ato
para que nós nos livremos, para que nós nos depuremos com relação a algum crime, algum mal feito, algum ato equivocado, né, e nós estamos sofrendo a consequência daquilo, né? Então, Bernardino traz isso. Algumas pessoas pensam que, estando então na Terra para isso, para que nós propriamente possamos pagar as nossas dívidas, então essas provas, e eu vou usar um termo, essas provas expiatórias, né? Vou usar essa terminologia, que elas cumpram o seu curso, que elas sigam o seu curso, né? Sigam o seu desenrolar, o seu desenvolvimento. Outros mesmos pensam o seguinte: não apenas as pessoas não devem fazer nada para amenizar essas provas expiatórias, essas dificuldades, né? Mas, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Como nós já lemos o texto, um pouco mais adiante, Bernardino questiona, né, se isso não seria, de fato, um orgulho, né, da nossa parte fazer isso. A resposta para esse equívoco, ele diz o seguinte: grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Não irás mais longe? Então, o que chama atenção aqui é o grande erro que Bernardino fala com relação a essa ideia que alguns possam fazer de que as provas de cada um, se cada um adquiriu as suas provações, as suas expiações por conta de equívocos passados, então deixa a pessoa, um raciocínio, eu diria, matemático, né? Deixa a pessoa fez aquilo, então ela que sofre as consequências, né? Para que ela possa aproveitar, então, essa oportunidade de passar por aqueles problemas, aquela aflição, aquele sofrimento, aquela dificuldade, né? Se eu puder até ajudar um pouquinho mais, eu vou ajudar também, porque aí ela vai, de fato, dar valor àquilo que ela está passando, no sentido de compreender que aquele sofrimento que ela está passando é merecido, é a paga pelo equívoco que ela fez. Bernardino coloca que esse pensamento é um erro, é um grande erro, né? É um pensamento equivocado e que muitas vezes nós vemos na sociedade, no mundo, não é de hoje, mas nós vemos, né, pessoas distorcendo fatos, informações, ou tentando dar aquele enviesamento, né, para tentar adequar determinada ideia àquilo que ela acha que é o correto, aquilo que ela gostaria que fosse certo, aquilo que ela acredita, enfim. E nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa, né? Porque Deus só tem um, e nós não somos Deus. Nós não sabemos o motivo daquele sofrimento, daquela prova, expiação, daquele problema pelo qual a pessoa está passando, né? Então, ao invés do raciocínio do nosso pensamento ser no sentido de ficarmos omissos, alheios ao sofrimento de alguém, né, porque ele merece passar por aquilo, nós devemos pensar, primeiro nos questionar isso, né? Eu sei qual é o curso, o que Deus pretende com aquele problema, aquele sofrimento que aquela pessoa passa? Será que eu tenho essa capacidade, esse conhecimento, né? Eu sei até onde aquela dor, aquela dificuldade precisa ir, né?
Será que o próprio Deus, né, em algum momento, em que momento Deus, né, é justo, Deus define, decide que aquele sofrimento, aquela provação, aquela dificuldade, aquela dor, de fato deve se encerrar? E ele continua aqui, que é uma outra reflexão. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? E aqui vale a pena a gente pensar nisso. A providência, que é o próprio Deus, será que ele não nos escolheu, não como aquele instrumento de suplício, não para ficarmos alheios à dor do próximo, ou para sermos instrumento de provocar mais dor àquele próximo? Mas, ao contrário disso, será que ele não nos escolheu para que nós possamos ser bálsamo da consolação, para fazer com que, para minorar o sofrimento daquela criatura, daquela pessoa? E aí é importante, né, porque tem uma virada de chave, tem uma mudança aqui, né, na forma como nós devemos olhar e encarar o sofrimento alheio. Acredito que muitos de nós, em muitas situações, talvez ainda vivamos aquele sentimento, ainda surja dentro de nós aquele sentimento de uma certa vingança, não é? Ou quando a gente vê determinada situação acontecendo, não que que nós nos rejubilemos, mas que nós muitas vezes pensamos, ele mereceu passar por aquilo, ele merece, né? A pessoa merece aquilo. Mas o que Bernardino nos alerta aqui, com essa, né, que nos estimula a refletir, é justamente o contrário, né? Será que naquela situação pela qual a pessoa passa, será que Deus não me colocou naquela condição de perceber aquela situação para, ao invés de ficarmos alheios, mas para ajudarmos a minorar o sofrimento daquela pessoa? Será que não é isso que Deus quer de nós? E aí vem o trecho, né, que é muito, muito significativo. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos, né, e aí, deixa eu ver se eu... Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Vejamos aqui que essa é uma mudança, é a virada de chave, é uma mudança no nosso padrão de comportamento, padrão mental, que o Espírito nos orienta, né, que ele coloca para a gente. Ao invés da visão do olhar um tanto ou quanto frio, né, de nós nos aliarmos do sofrimento do próximo, né, é a justiça de Deus. Né? Então, é isso mesmo, tem que ser dessa forma. Bernardino coloca o seguinte, vamos mudar o raciocínio, né? Será que eu não tenho condições, de fato, de minorar, suavizar o sofrimento desse meu irmão? E aí ele coloca, né, na frase seguinte, vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo. O Espírito não está dizendo aqui que nós precisamos reunir as três condições, né, sermos capazes de fazer algum tipo de consolação moral, de darmos amparo material ou de darmos conselhos. Ele não está dizendo isso.
Está dizendo que o que nós tivermos à disposição, será que não pode ser utilizado naquele momento para amparar aquele irmão? Pode ser, de fato, um amparo material, seja esse amparo qual for. Pode ser, sim, que naquele momento uma palavra, apenas um olhar, uma palavra amiga, né? Que isso já ilumine a vida, o momento daquela pessoa, daquele meu irmão. Ou seja, nas situações de sofrimento, nas situações de dor, que nós vejamos e que o nosso próximo, nosso irmão passe, o nosso questionamento deve ser: o que Deus, será que Deus me colocou aqui nessa situação à toa? Será que eu estou olhando, percebendo, encarando, sendo testemunha desse sofrimento, apenas por ser testemunha, apenas para passar por aquilo? Ou será que eu não tenho condições de fato, de ajudar? E aí ele coloca aqui, né, na última, depois do ponto e vírgula lá embaixo: se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituído pela paz. E aí, essa coisa da prova e da expiação, ela fica um pouco misturada, né? É uma prova eu ajudar o meu irmão? É uma prova para o meu orgulho? É uma expiação porque por algum motivo, alguma dor, alguma dificuldade, que o ato de me colocar à disposição do meu irmão, do próximo, é que isso provoca em mim? Ou será que são as duas coisas? As coisas estão misturadas? Eu diria: o que importa? O que importa a definição clara ou saber exatamente se isso é uma prova ou uma expiação? O que importa? O foco não é o que isso provoca em mim, mas é o que eu posso fazer pelo meu próximo, pelo meu irmão. Esse é o foco, isso é que Bernardino busca fazer com que nós pensamos, que nós reflitamos sobre. Ele continua: ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Então, pela dor todos nós passamos, pelo sofrimento, pelas dificuldades, todos nós passamos. Mas o que Jesus nos ensinou, o que Deus espera de nós, o que os nossos mentores espirituais esperam de nós, é que apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, que nós nos amemos uns aos outros, que nós nos ajudemos, que nós busquemos praticar a caridade, praticar o amor. Conosco, que nós já nos conhecemos, mas também com aqueles que nós não conhecemos ou aqueles eventualmente que tenham nos feito mal, que nós achemos que são os nossos inimigos, sendo de fato ou não. Mas é pela nossa própria, pelos nossos atos, pela nossa submissão à vontade de Deus, pela nossa ação no bem, independentemente das dores que sintamos, que nós levamos justamente o consolo, o amor de Deus àqueles que sofrem. E receberemos de volta também a consolação pelos nossos sofrimentos. Continuando. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Então ele faz um alerta aqui aos espíritas, né,
contra essa ideia de nós nos considerarmos instrumentos de tortura, né, ou alheios à dor do outro, né? Nós devemos nos opor a essa ideia, né? Ele fala até, devemos nos revoltar contra essa ideia, e principalmente todo espírita, nós os espíritas, porque pelo conhecimento, pelas informações que os espíritos nos trazem, por tudo aquilo que nós vimos estudando ao longo dos anos, ao longo né, da nossa vida, nós já temos a condição de compreender um pouco mais, não um pouco mais que os outros, não, é compreender um pouco mais para nós próprios, um pouco mais do que compreendíamos no passado, né? A extensão da vontade, da bondade de Deus. Então, nós estudamos já em vários estudos no ESD, várias reuniões também, falando sobre isso, sobre a lei de causa e efeito, sobre situações expiatórias muito difíceis, muito duras, que muitos espíritos passam, e aí tem os exemplos até dos próprios suicidas, mas que são a misericórdia de Deus agindo ali, né? Porque através daquelas vidas difíceis, daquelas expiações muito duras, o corpo físico está, muitas vezes, sendo o instrumento para equilibrar as vibrações perispirituais daquele espírito, né? Por situações de seja pobreza, seja, enfim, outras provações difíceis, os espíritos que estão passando por aquilo estão espiando, estão ali tendo a oportunidade de quitar determinados débitos. Então, nós espíritas, né, que temos estudado ao longo do tempo, ao longo dessa vida, eventualmente de outras, ou do próprio plano espiritual, já podemos cobrar de nós próprios, de cada um de nós, né, cada um cobrar de si, essa compreensão, essa mudança de chave, essa virada. Deixar de lado, buscar de fato deixar de lado os velhos sentimentos, os velhos hábitos, e desenvolver novos, né, com a luz que o Consolador, enviado por Jesus, nos traz. Esse é o alerta que Bernardino nos faz, quando ele cita aqui o espírita, né, como tem essa possibilidade, essa possibilidade de compreender a extensão da bondade de Deus. E coloca mais, deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, né? E que Deus, a vontade de Deus será feita. Então, na dúvida, faça o bem. Faça o bem. Busquemos atenuar o sofrimento do nosso irmão. Porque se não chegar o momento ainda daquele sofrimento cessar, ele não vai cessar. Mas nós teremos feito a nossa parte. Buscado por amor ao próximo, atenuar aquela dor daquele irmão, pela qual aquele irmão passa. Então, aqui no final, ele coloca, né, aquilo que nós já tínhamos comentado. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? Né? Exatamente, está pensando aqui numa arma branca, uma faca, né? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Quer dizer, não apenas orgulho, mas um tanto quanto certo requinte de uma certa maldade, né? Em agir dessa forma, pensar dessa maneira. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A lei de amor e caridade também não tem uma
né? Não é direcionada para A, B ou C, é para todos. Então, nós precisamos nos esforçar para isso, para colocar em prática, a mudar, virar a chave e pormos em prática essa lei de amor e caridade, não para seguir os velhos erros, equívocos do passado. E aí chegamos ao item 28, isso aqui a gente não vai, ele é mais curto, eu vou ler novamente, e a gente vai comentar sobre ele com relação ao caso justamente do livro Vida e Sexo, Sexo e Destino, que a gente não vai contar o caso, a pretensão não é essa, é apenas fazer uma ponte entre o que o Espírito está dizendo aqui e o caso contado no livro. Kardec faz a seguinte pergunta: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? E o Espírito responde: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo o moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de doentes, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades latentes. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então ele fala que por mais difícil que seja a situação, por mais difícil, mais complicada, que não se deve abreviar a vida de alguém, um irmão. Porque nós não sabemos também, mais uma vez, nós não sabemos os desígnios de Deus, não sabemos o que aquele minuto pode representar, um minuto ou aquele período de agonia pode representar de sofrimento, pode representar para aquela pessoa, para aquele espírito encarnado. E aí nós trouxemos aqui, né, a gente somente esse parágrafo aqui do livro Sexo e Destino, e eu não vou contar a história toda porque eu vou certamente perder algum detalhe, além da história ser um pouco longa e muito emocionante, a ideia não é essa. É só trazer, só para contextualizar rapidamente, né, o livro conta lá algumas tramas relacionadas aí aos afetos, né, ao sexo e colocando as consequências dos desequilíbrios pelas quais os personagens passam em termos dos seus destinos. E uma situação específica acontece com Marita, né, que por conta de uma dor muito grande, um trauma muito grande causado pelo pai dela, o Cláudio Nogueira, ela acaba sendo atropelada. Nesse atropelamento, ela fica praticamente, ela entra em coma, mas ela não, de fato, ela não terá condições de recuperar a vitalidade, de recuperar a saúde. Na verdade, o corpo físico foi muito afetado, muito impactado pelo acidente, e ele não tem condições de se recuperar, ela vai de fato desencarnar. Só que nesse parágrafo que eu vou ler aqui,
tem uma coisa interessante. Está dito o seguinte: Félix, que é um espírito confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito ajuizar, Marita conseguira pequena moratória. Mais alguns dias no corpo amarfanhado, 15 a 20 no máximo. Tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado. Desorganizara-se. Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente. Entretanto, não mais contaria com o centro da fala. Naquele estado, aditou ele, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda, mas o peritônio sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos, por maior fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido a supervisores espirituais, que haviam advogado a pequena dilação, ou seja, a extensão do tempo de vida. As horas finais ser-lhe-iam preciosas, desfrutaria o ensejo de aprontar-se para a renovação, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez a considerassem caminhos. Cláudio, Márcia e Marina são os outros personagens. Cláudio, o pai, Márcia, a mãe, Marina, a irmã de Marita. Marita, na verdade, era filha só de Cláudio, não era de Márcia, né, que é a esposa de Cláudio, e não era, obviamente, irmã de Marina, mas ela foi criada na família por eles. Esse trecho aqui a gente trouxe somente para a gente identificar que aquilo que São Luís fala em termos, né, de que um minuto pode ser realmente muito precioso e importante, economizar muitos sofrimentos futuros, o livro, né, nessa história, contando esse drama de Marita, deixa isso muito claro. André Luiz descreve a situação, né, em vários praticamente não na segunda parte toda, mas uma boa parte da segunda parte do livro, ele comenta sobre isso, que ela havia de fato, né, uma mágoa muito grande da Marita, não apenas com Cláudio, com o pai, mas com o Gilberto, que era o namorado, a Marina, a irmã, enfim, né? E nessas 2 semanas, né, ela, apesar de muito fraca, sem poder falar e tudo, ela recebe um amparo e ela reflete, ela pensa, né, naquelas coisas todas, e ela no primeiro momento ela avalia, pô, será que eu morri? Porque ela via filmes, lia algumas coisas, então ela achava que de repente já estava lá no sepulcro, né? Mas ela percebe que não, enfim, e ela vai no primeiro momento passando da revolta, né? Ela vai mudando o sentimento, né? Até porque o Cláudio, que estava ali, ele se renova, ele se torna espírita, ele se arrepende do que fez, e ele fica com ela ali, velando por ela ali no hospital, e ele ora, ele pede perdão a ela, e ela ouve, apesar de não poder falar, ela ouve, ela dá um sinal para ele de que de fato ela tinha ouvido aquilo, e ele percebe que ela o perdoa. Isso para ela é importantíssimo, porque ela iria desencarnar de fato, não estava programado o desencarne dela naquele momento, não era, o programa aconteceu, né, por conta, né, das situações que o livro descreve, mas se ela desencarnasse naquela condição, naquela vibração de mágoa, de ódio, né, talvez ela, dali, né, a partir do desencarne, talvez ela já fosse, digamos assim, envolvida por outros espíritos de baixo padrão vibratório, que talvez já a subjugassem, enfim, ou ela se tornasse uma obsessora dos parentes que ela deixou aqui. Talvez o livro, isso é uma suposição minha, o livro não fala nada sobre isso, mas talvez isso pudesse acontecer, haja vista outros casos
a literatura espírita que nós lemos e já identificamos essas situações. Mas nessas 2 semanas que ela teve essa moratória, né, essa dilação, esse dilatar do tempo de vida dela, ela de fato conseguiu sair do estado, claro, não foi um estado de espírito sofredor para espírito evoluído, não, mas ela pelo menos, a mágoa, a dor, o peso que ela sentia no coração por conta dos sofrimentos, das coisas que ela passou enquanto encarnada, aquilo se desanuviou, ela deixou para trás. E aí ela desencarna, e depois o livro, o André coloca aqui no plano espiritual, que como o desencarne dela havia sido, realmente não estava planejado, ela seria reconduzida à reencarnação de uma forma mais rápida, obviamente por merecimentos dela, enfim. Mas aqui é só para trazer, né, rapidamente, né, eu acho que vocês todos deveriam ler o livro é muito bom, mas só para trazer rapidamente ilustrar o que São Luís fala com relação à importância, porque pelos olhos da matéria, muitas vezes a gente pensa, está sofrendo tanto, não tem jeito, não vai voltar, tem que ter uma morte digna, a gente ouve muito esse tipo de coisa. Mas isso com os olhos da matéria. O que nós, espíritas, cada um de nós precisa desenvolver, trabalhar dentro de si, avaliar, refletir, é que nada acontece por acaso. Nós não devemos duvidar da misericórdia de Deus. E nós sabemos que espiritualmente as coisas têm um outro significado. O sofrimento para o espírito tem um outro significado. Então nós não somos Deus e não devemos, de fato, agir, por mais difícil que seja a situação, a condição, abreviar a vida de qualquer pessoa. Eu acho que eu avancei um pouquinho no tempo, mas acho que foi importante, essa é o que eu queria trazer aqui de reflexões para a nossa reunião, né? E, Verinha, para concluir aqui a nossa do trabalho, e desejando aqui desde já uma boa noite para todos, uma boa noite de reflexões e de amparo da espiritualidade.